Imagine isso, que hoje você está aqui e você tivesse que deixar alguma mensagem para as pessoas que vão ficar. Qual a mensagem você deixaria? Quais as pessoas você gostaria de perdoar, que talvez não tenha dado tempo de perdoar? Tem uma pesquisa interessante que mostra que o maior arrependimento de pessoas que estiveram no leito de morte e elas tiveram tempo para falar sobre esse arrependimento antes de falecerem, é não ter escolhido a própria vida. É não ter escolhido de forma mais autêntica a vida que iria viver. Como assim escolhido de forma autêntica? Lembra dessa frase, se você não sabe a vida que você quer viver, alguém vai acabar escolhendo por você. E trazendo essa reflexão, o que você vem escolhendo para a sua própria vida? Quais os riscos que talvez você não tenha tomado que poderia transformar a sua vida de forma muito positiva? O que você vem repetindo, talvez vivendo a vida de outras pessoas, que talvez daqui a 10 anos você vai se perguntar, caramba, cadê o meu quebra-cabeça? Eu fiquei a vida toda montando o quebra-cabeça de alguém porque eu não sabia quais as pecinhas do quebra-cabeça que eu precisava para o meu próprio quebra-cabeça. Eu estou trazendo essas reflexões para que todos nós possamos honrar aquelas pessoas que já se foram, construindo o nosso quebra-cabeça em vida, trazendo clareza que o problema não está exatamente na perda de um ente querido, mas em como eu venho honrando aquela pessoa que já se foi, em como eu venho vivendo a minha vida relacionado a ser o melhor que eu posso ser, para honrar aquela pessoa que já se foi, para honrar a mim mesmo, para honrar eu mesmo e para honrar os meus familiares que ainda estão vivos. Porque tem gente que está viva, que você ama, que está querendo te ver feliz. E o que você está fazendo? O que você vem fazendo? Tem gente que torce pelo seu crescimento, que acredita em você. E outra, vamos falar aqui sobre o luto, trazer algumas reflexões sobre as fases do luto. Lembrando que o luto não é simplesmente quando acontece a perda de um ente querido, mas as fases do luto. Vamos lá. Quando acontece a morte de alguém, é natural que exista o sofrimento aqui na nossa cultura ocidental. A nossa cultura, aqui nós somos ensinados a olhar para a morte com dor, no geral, para a maior parte de nós ocidentais. Agora, você percebe, há tempos atrás, se você olhar há 1000, 2000 anos atrás, a morte não era como é hoje. O significado da morte não era como é hoje. Tanto que, na época medieval, passavam pessoas com carros, tipo uma carrocinha, e elas coletando corpos das pessoas que tinham morrido ali naquele dia. A morte era muito mais comum do que é hoje. Tanto que, há alguns milhares de anos atrás, dificilmente você via pessoas que chegavam a viver mais de 40 anos de idade. A maior parte das pessoas morriam muito antes disso. Se você olhar, inclusive, alguns séculos atrás, o tempo de vida era extremamente reduzido se comparado ao que existe hoje. No geral, nós lidávamos com a morte de uma forma muito mais natural. Inclusive, crianças viam corpos de pessoas, não era como hoje, que se tornou um tabu muito mais forte. Hoje, é como se fosse assim, nossa, o tabu cresceu muito sobre esse tema morte. Inclusive, cria-se a ideia, aqui onde nós vivemos, principalmente ocidental, mas isso em todo mundo, de que nós vamos viver para sempre psicologicamente falando. Por isso acontece esse sofrimento. É como se não fosse algo natural. É como se a morte fosse algo que não pudesse acontecer. E a gente sabe que todos nós um dia vamos morrer. Inclusive, esse pode ser um questionamento também, porque quem sabe algum tipo de tecnologia comece a ser desenvolvida para que seja possível o ser humano viver cada vez mais e mais. São reflexões a se fazerem. Mas perceba o quanto, psicologicamente falando, tudo que nós fazemos está linkado com essa ideia de que um dia vai terminar
E ao mesmo tempo, em alguns momentos, linkado com a ideia de que nós vamos viver para sempre quando ainda não cai aquela ficha de que um dia as coisas podem terminar. Por exemplo, se você vê uma criança, ela brinca, ela faz as coisas e, psicologicamente falando, ela acredita ter todo o tempo do universo para fazer as coisas. À medida que você vai crescendo, começa a ficar cada vez mais claro, psicologicamente falando, de que, peraí, eu não tenho todo o tempo do universo mais. Então eu preciso fazer as coisas agora. Inclusive, vem aquela ideia, o adolescente começa a querer descobrir o mundo, ele começa a testar as coisas, e com a ideia de que quase que ele é imortal, porque ao mesmo tempo que vem a noção de finitude, e de que ele pode aprender as coisas, e que ele tem uma personalidade que não precisa ser a mesma dos pais, ao mesmo tempo vem a ideia de, cara, se vai acabar um dia, eu preciso viver agora, aquele fazer, só que aí começa a cair cada vez mais a ficha. Peraí, de repente a pessoa quebra um braço, de repente a pessoa se machucou, de repente ela perde um ente querido, acontece alguma coisa, caramba, se isso pode terminar, vem aquele, nossa, e se terminar comigo? E se terminar com o outro, eu não posso deixar a morte chegar. É como se, psicologicamente falando, criássemos a ideia de uma partida de futebol que nunca devesse ter fim. Imagina isso. Por que tem pontos emocionantes em uma partida de futebol? O jogo de futebol, exemplo aqui, eu nem acompanho futebol, mas para entender, vocês vão conseguir entender através dessa metáfora, dessa analogia. Imagine pessoas que acompanham futebol principalmente. Sabe por que tem aquele momento que deixa a pessoa emocionada quando o gol acontece? Ou quando vem o pênalti? Ou quando vem aquela jogada que quase foi na trave? Justamente porque você sabe que tem o tempo, 2 tempos de 45 minutos. Se fosse infinita a partida, que graça teria o próximo gol? Que graça teria o próximo chute na trave? Não, eu tenho infinito tempo. Em algum momento, ele vai entrar no gol, em algum momento, vai entrar na trave, e isso também dá a noção de, caramba, eu preciso viver agora, eu preciso estar apaixonado pelo que eu faço agora, eu não posso deixar isso para depois. Essa noção de finitude faz com que seja possível buscar mais aproveitamento pela vida que nós estamos tendo. E aí, gostou do vídeo? Toda quarta-feira, 2 horas da tarde, eu disponibilizo técnicas, ferramentas, conceitos transformacionais de forma gratuita pelo meu canal do YouTube às 2 horas da tarde. Em algum lugar dessa tela tem um botão para você poder fazer a inscrição.